maturidade fisiológica. Então, o período vegetativo ele é desde a emergência da planta até a emissão da enésima folha maior que 4 centímetros. Já a fase reprodutiva, ela se inicia na diferenciação da gema apical, formando o botão floral, até a maturidade fisiológica, onde a fase reprodutiva vai do estágio fenológico R1 ao R9. Tendo o estágio fenológico R1, R2 e R3, o crescimento desse botão floral. No estágio fenológico R4, R5, R6, a abertura, então, da fluorescência do capítulo. Nos estádios R7 e R8, o enchimento desses aquênios. E o estágio R9, a maturidade fisiológica. As condições, então, de temperatura ideal para o cultivo de girassol são entre 27 e 28 graus Celsius, tolerando, então, entre 8 a 34, onde a literatura informa também que temperaturas abaixo de 4 graus não ocorre desenvolvimento e crescimento da cultura. Temperaturas baixas atrasam o florescimento, então, consequentemente, estende o período de ciclo de cultivo. Baixas temperaturas, então, no período de floração, reduz o número de grãos por capítulo, principalmente pela baixa viabilidade, então, do grão de pólen e baixa atividade dos insetos polinizadores. A respeito da água, então, é uma cultura que não tem uma grande eficiência no uso dessa água, principalmente pelo grande número de estômagos e de tamanho grande também. Ele tem uma baixa condutância estomática e muitos estômagos, principalmente na face inferior do limbo foliar. Precipitações também distribuídas ao longo do ciclo com 400 a 600 milímetros de chuva são suficientes para boas produtividades. O girassol tem uma demanda hídrica menor que as culturas tradicionais como soja, milho e o algodão. Então, isso sugere que ele possa ser, então, posicionado em regiões com ou épocas de menor precipitação, tendo um melhor desempenho que as culturas que têm maior demanda hídrica. A radiação solar, então, ela tem efeito principalmente... a radiação solar, a temperatura e a precipitação têm uma correlação muito forte com o teor de óleo dos aquênios. Então, quanto mais precipitação, mais chuva e temperaturas mais altas, vai aumentar o teor de óleo desses aquênios. Consequentemente, isso já pode fazer uma correlação, então, com a área foliar e com a interceptação dessa área foliar. Outra característica, então, interceptação da radiação pela área foliar. Então, o girassol também ele possui outra característica importante, que é o eletropismo, que é a orientação das folhas e das brácteas, então, perpendicular aos raios solares, o que maximiza, então, essa incidência de radiação solar. A falta de chuvas, então, ocorre uma senescência precoce da área foliar, principalmente como uma estratégia, então, de administrar melhor a água absorvida, reduzindo a transpiração. Fica importante, então, pode-se afirmar, então, a importância do manejo da escolha da densidade de plantas, então, principalmente para evitar o alto sombreamento. Então, uma densidade de plantas adequada vai maximizar a produtividade e o teor de óleo desses aquíneos. Ocorrência de estresse como granizo ou pragas espalhadoras, então, podem causar injúria nessa área foliar, favorecendo o comentário de patógenos e até mesmo, se ocorrer um granizo na fase reprodutiva, pode causar perda total da produtividade. A fotossíntese, então, realizada após a antese tem maior contribuição no rendimento de grãos, sendo a fotossíntese produzida antes da antese, então, tendo contribuição com apenas 20% do rendimento de grãos. E quanto maior o período da duração dessa área foliar fotossinteticamente ativa na planta, vai ser obtido, então, maiores índices de fotossíntese bruta, e, consequentemente, um potencial de produtividade superior. É registrado também a translocação de fotossimilados do caule e das raízes para os aquênios, principalmente pela observação do murchamento e amarelecimento do caule após a perda de área foliar.
E a injúria foliar, então, todo dano no tecido foliar, ele exige demanda de energia para minimizar esse dano na produtividade. Também tem registrado o particionamento desses fotoassimilados pelo floema, então, dos locais de armazenamento ou produção para os drenos, e a desfolha total realizada em girassol. Segundo a literatura, também observaram amarelecimento e murchamento do caule, então, o que sinaliza uma remobilização desses fotoassimilados armazenados no caule para os aquênios, que seriam os órgãos reprodutivos. O experimento, então, foi realizado no IRDER, no Instituto Regional de Desenvolvimento Rural, que é a Escola Fazenda da Unijuí. O solo da área, então, é classificado como um solo vermelho distofênico típico, a uma altitude de aproximadamente 288 metros acima do nível do mar. O clima, então, da região, segundo o Köppen, é classificado como CFA, sendo um clima temperado, com presença de chuvas bem distribuídas ao longo do ciclo, um verão quente, e a temperatura média anual entre 17 e 18,8 graus Celsius. Aqui temos uma imagem, então, da localização do experimento, aos fundos do Laboratório de Sucessão da Unijuí. A semeadura foi realizada dia 11 de fevereiro de 2020, e a cultivar, então, semeada foi no solo 4510, sendo caracterizada como uma cultivar híbrido simples, com tecnologia Clearfield para manejo de plantas invasoras. Essa cultivar também é caracterizada como autoleica, principalmente pelos valores de óleo obtidos no aquênio dessa cultivar na região, que variam de 82% a 87%. A semeadura, então, foi realizada com uma semeadora adubadora tratorizada, com 7 linhas espaçadas de 50 centímetros. Foi utilizada, então, uma densidade acima do recomendado, de 120 mil sementes por hectare, principalmente para garantir um bom estande final de planta. A adubação, então, de base foi realizada com 170 kg por hectare de adubo químico formulado NPK na formulação 12-31-18, na área experimental do milho, 400 metros quadrados, com 18 unidades experimentais de 35 metros quadrados, tendo uma área útil, então, de experimento de aproximadamente 630 metros quadrados e o restante considerado bordadura. Foi realizado também 3 repetições dos tratamentos e 4 aplicações de inseticida através do monitoramento, então, das populações de insetos desfolhadores, principalmente a diabrótica, tinha bastante população de mosca branca. Não foi realizada uma adubação nitrogenada de cobertura, por não haver condição de clima favorável, então, ocorreu um déficit hídrico prolongado no melhor momento para aplicação dessa adubação nitrogenada, então, teria muitas perdas por volatilização. A literatura, então, caracteriza os estádios fenológicos que foram realizados nas escolas da seguinte forma. O estádio R1, então, como aparecimento do botão floral. O estádio fenológico R3, com a elongação desse botão floral maior que 2 centímetros em relação à última folha. O estádio fenológico R5, então, se caracteriza pela abertura do capítulo. O estádio fenológico R7, pela coloração do dorso do capítulo se tornar amarelo claro. E o estádio fenológico R8, então, quando a coloração do dorso do capítulo fica amarelo escuro. Então, os tratamentos foram 6 tratamentos, onde 5 deles foram de escolhas na intensidade de 100%, em diferentes estádios fenológicos, né? Aqui temos a ilustração das plantas da parcela testemunho, então, sendo escolha no estádio fenológico R5, podendo observar, então, a sanidade dessas folhas, uma área foliar muito sadia. E aqui, essa foto foi tirada na última desfolha, então ainda pode-se observar uma área foliar bastante preservada, então, em relação aos tratamentos que foram desfolhados. O tratamento 2, então, foi a desfolha no estádio fenológico R1, conforme observamos nas fotos, né? Foi realizado 66 dias após a semeadura. O tratamento 3, então, foi a desfolha no estádio fenológico R3,
realizado então 74 dias após a semeadura. O tratamento 4 foi a desfolha realizada no estágio fenológico R5, 81 dias após a semeadura. O tratamento 5, então, foi desfolha realizada no estágio fenológico R7, aos 96 dias após a semeadura. O tratamento 6 foi a desfolha no estágio fenológico R8, realizado, então, 101 dias após a semeadura. Foram avaliados, então, os seguintes caracteres. O número de plantas por hectare, então, ele foi realizado através da contagem das plantas da parcela, que eram 35 metros quadrados, e estimados para 10 mil metros quadrados, que seria o número de plantas por hectare. Foram escolhidas, então, aleatoriamente, 15 plantas por unidade experimental, ou seja, em cada repetição foi escolhido 15 plantas, e foi avaliado a altura de planta em metros, conforme ilustrado nessa figura aqui, então, do nível do solo, a inserção do capítulo. Foi avaliado também o diâmetro da haste, a 5 centímetros do nível do solo. Foi contado também o número de folhas emitidas após a desfolha das plantas desfolhadas. Após isso, então, foram colhidos esses capítulos, dessas 15 plantas escolhidas. No laboratório, então, foram mensurados a massa do capítulo, tendo sua medida em gramas, o diâmetro do capítulo, tendo sua medida em centímetros, conforme ilustrado na figura aqui, medida em centímetros. Foi contabilizado também o número de fileiras de aquênios no capítulo, através da contagem, e também o número de aquênios da última fileira do capítulo. Foi medido também o diâmetro de aquênios espalhados no centro do capítulo. Conforme ilustrado aqui nessa imagem, é a distribuição dos aquênios no capítulo. Nesse círculo, na extremidade do capítulo, então, foi contado o número de aquênios da última fileira. Aqui em branco, então, podemos observar como foi contado o número de fileira de aquênios. E na linha vermelha demonstra, então, a mensuração do diâmetro dos aquênios falhados, pois, no experimento, então, os aquênios produzidos não apresentaram formação de grão nessa parte central do capítulo. Através, então, de uma amostra de 100 aquênios por unidade experimental, foram quantificados o comprimento dos aquênios, conforme ilustrado na linha vermelha, a largura dos aquênios, conforme mostrado na linha azul. Através desses dois valores foram calculados, então, a razão entre o comprimento e a largura desses aquênios, ou seja, quanto maior a razão entre o comprimento e a largura, mais finos e compridos são os aquênios. E quanto menor a relação comprimento e largura, mais ovalados são esses aquênios. Foi calculado também o índice de volume desses aquênios, então, podendo dar uma ideia de capacidade de enchimento. E através de 8 repetições de 100, foram coletadas, então, 8 amostras de 100 aquênios por tratamento, por repetição, e realizado, então, a pesagem para a aferição da massa de 100 aquênios com balança de precisão, e posteriormente convertidos, então, em massa de 1000 aquênios. O rendimento de grãos foi estimado através dos dados de população de plantas por hectare, e da produção de aquênios por planta, então em gramas. Esse foi estimado em quilos por hectare. Os dados meteorológicos, então, de temperatura mínima, média e máxima, a amplitude térmica, a umidade relativa do ar mínima, média e máxima, os valores de radiação solar e os dados de precipitação foram coletados através da estação automática, estação meteorológica automática do IRDER, localizada, então, aproximadamente 700 metros do experimento, onde ela realiza, então, mensurações a cada hora, e depois foi realizada, então, a média diária desses dados. Foi realizada, então, uma análise de variância a 5% de probabilidade, para verificar, então, diferenças significativas entre os tratamentos de desfolha. Foi realizado, então, o agrupamento dessas médias com significância pelo teste de Scott-Knowles a 5%. Foi realizado também a análise de variância a 5% de probabilidade pelo teste Q quadrado através da metodologia da máxima verossimilhança restrita.